Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Política em Pura. Hoje, Henrique Prior vai dar os comentários sobre as novidades da semana. E vamos começar então, Henrique, com a última novidade dos dados do CEF, do Serviço Estrangeiros e Fronteira, com o aumento do número de brasileiros, né? Subiu 43%. A que se deve esse aumento? Deve-se certamente aos problemas que o Brasil está a passar. Eu lembro-me que no tempo dos governos de Lula, muitos brasileiros que estavam a viver aqui em Portugal regressaram ao Brasil. Ultimamente, sobretudo após o golpe de Dilma, até porque os problemas económicos já tinham começado durante o governo de Dilma devido à baixa do preço do petróleo, com o afastamento de Dilma, houve uma crise económica que se foi acentuando e as pessoas não têm o mínimo de confiança neste governo de Jair Bolsonaro. Daí que as pessoas procurem, por um lado, um país que lhes dê o mínimo de estabilidade em termos económicos, mas, sobretudo, porque não acreditam que o governo de Jair Bolsonaro faça o Brasil ser o país que poderia ser em termos de crescimento económico, em termos de justiça social, em termos de riqueza distribuída. Eles vêm para outros países, e particularmente para Portugal, que têm a vantagem de ter a mesma língua. E daí este aumento de 43%. Já são 151 mil os brasileiros a viver em Portugal. Já são tantos como uma cidade bastante grande, praticamente metade de toda a população do Porto, equivale a metade de toda a população do Porto. É muito brasileiro em Portugal. E nós sentimos aí nas ruas, ouvimos falar brasileiro a cada momento. Agora, há a possibilidade de o Brasil melhorar as condições para os voltar a receber? Duvidamos. Duvidamos porque, embora o governo do Brasil seja favorável ao liberalismo económico e diz que a riqueza vai aumentar, mas esse liberalismo já foi implantado no Chile. A mesma política já foi implantada no Chile, aliás, no tempo em que Paulo Guedes, o ministro da Fazenda brasileiro, esteve a lecionar no Chile, já foi implantado no Chile de Pinochet e não resultou. Teve no início algum crescimento económico, mas depois esse crescimento esboroou-se e, sobretudo, aquilo que gerou foi uma grande desigualdade económica. Aliás, aquilo que Paulo Guedes tem vindo a fazer é privatizar, entregar tudo aos estrangeiros, quer americanos, quer sobretudo chineses. Os chineses estão a tomar conta do Brasil. Por outro lado, ele diz-se que pretende liberalizar e pretende pôr o mercado a funcionar, mas na realidade, por exemplo, ainda recentemente, ele impediu na prática que os particulares instalassem nas suas habitações painéis solares. Ele publicou legislação que aumentava em muito os impostos sobre a colocação de painéis solares nas casas particulares no Brasil e impossibilitava praticamente a distribuição pelas redes de energia elétrica do país. Isto é, ao contrário daquilo que está a fazer em todo o mundo, particularmente em Portugal, que tem investido imenso nas energias renováveis, particularmente na energia solar, procurando até a autossuficiência das habitações, o Brasil de Bolsonaro e Paulo Guedes está a seguir exatamente o caminho contrário. Por isso, não se augura grande futuro para o Brasil de Bolsonaro e Paulo Guedes. Daí o aumento do número de imigrantes que percebem isso e percebem também que a violência não vai diminuir, bem pelo contrário, irá aumentar no próprio Brasil. Sim, inclusive um presidente que protagoniza uma fala extremamente racista, misógina, sexista e homofóbica
a pauta da economia não se sustenta. Claro, né? Claro. A economia sustenta-se com relações de paz. A economia de países que não têm poder bélico e que não estão interessados em ações bélicas, do género dos Estados Unidos, por exemplo, a economia deve sustentar-se na paz. Ora, não é isso que Bolsonaro está a levar a cabo. Ele está a procurar instituir uma autêntica guerra social no Brasil, com campanhas homofóbicas, campanhas racistas e a violência racista, nomeadamente a violência contra os homossexuais e, sobretudo, contra os negros, está a ser terrível, com o assassínio diário de negros no Brasil. Portanto, o Brasil, com o Bolsonaro, não tem futuro, vai ter o futuro adiado. Terá que mudar de governantes para ser realmente o país do futuro, porque assim continuar com o futuro eternamente adiado. Exatamente. E se tratando de ex-colônias e colônias de exploração, falando então da Angola, do caso Isabel dos Santos, essa cortina de fumaça entre a questão da corrupção e da perseguição política, é viável, é possível o comprometimento com a legalidade diante do caso da Isabel dos Santos? Ora bem, a Isabel dos Santos diz que é objeto de perseguição política. Sinceramente, não tenho razões para dizer que é exatamente isso, porque a argumentação que veio a público relativamente a dívidas da Isabel dos Santos demonstra exatamente o contrário. Aquilo que se tem procurado, aquilo que o Tribunal Provincial de Luanda procurou, foi sobretudo arrestar os bens em consequência de dívidas de Isabel dos Santos que ela não cumpriu. Ora, sendo assim, não é propriamente uma perseguição política. Também não me admirava, porque Angola é um país complexo, com muita riqueza, e o atual poder, é curioso que o atual poder já me deixou mais esperanças do que está a deixar. Infelizmente, Angola não descola de um certo pântano económico em que foi colocada, apesar de alguma esperança que houve com este presidente. A verdade é que, pese embora o aumento do preço do petróleo, Angola continua a ter taxas de crescimento negativas até, e isso deixa-nos apreensivos sobre o futuro de Angola, um país tão rico. É um caso semelhante ao Brasil, com imensa riqueza, mas com imensa miséria também. Angola, em 175 países, é o 148º país mais pobre do mundo. É absolutamente inacreditável, porque grande parte da riqueza tem sido drenada para o exterior. Isabel dos Santos é, em grande parte, responsável por essa drenagem. Não só ela, mas muita gente. Também muita gente está a ser julgada, inclusive os ministros de João Lourenço estão a ser julgados por fuga de capitais, por fraudes financeiras, e esperamos que Isabel dos Santos, que agora diz que quer concorrer à presidência de Angola, é algo de caricato aquilo que ela está a dizer, porque, afinal de contas, ela optou até pela cidadania russa e agora quer se candidatar, saiu de Angola e agora quer se candidatar à presidência angolana. Aquilo que fica dessa manifestação de intenção é apenas o tentar salvar-se ela própria dos tribunais, pressionando os tribunais para uma decisão que lhe fosse favorável, salvar a família, salvar a imagem do pai, salvar os irmãos, um deles está preso, o José Filomeno está preso, e salvar a fortuna dela no futuro. Nós sabemos o que é que sucedeu durante o governo, durante a presidência de José Eduardo dos Santos. Na realidade, quem se opunha ao José Eduardo dos Santos tinha a perseguição das polícias políticas, foi frequentemente até assassinado. Em muitos casos,
os corpos deitados aos jacarés, como sucedeu em alguns casos. E ela, pelas ameaças que está a fazer, parece querer lembrar o pai. Penso que Angola não irá aceitar uma Isabel dos Santos na presidência da sua república, porque então transformaria Angola novamente num Estado falhado, autenticamente falhado, porque toda a ilegalidade, todo o crime começava no próprio poder, na cadeia mais elevada do poder, nomeadamente através da drenagem do dinheiro angolano, da riqueza angolana para o estrangeiro, da riqueza do petróleo, da riqueza dos diamantes, de imensas riquezas do ferro, etc., de imensas riquezas que Angola possui e que estão a ser drenadas para o estrangeiro e cuja origem os titulares dessas riquezas não são capazes de justificar. Porque, na realidade, foi tudo obtido através de meios ilegais, meios inclusivamente criminais. Perfeito. Em relação à Rússia, né, em relação à era Putin, que não termina também nunca. foi, há algo de novo esta semana no que toca a Putin. Putin é um jogador, sempre foi um jogador. Ele veio da chefia dos serviços secretos soviéticos e os chefes dos serviços secretos são sempre indivíduos que têm vantagens relativamente ao resto dos cidadãos. São indivíduos extraordinariamente bem informados sobre a vida interna do seu país e sobre a realidade externa e sabem como é que hão de mexer os cordelinhos para conquistarem e se manterem no poder. Putin é um caso desses. Notamos que Putin vai fazer agora 20 anos que ele está no poder. Há 20 anos. Depois de Stalin, ele poderá ser o dirigente russo no poder há mais anos ao longo da história, ultrapassando mesmo Stalin. Desde 1999, né? Desde 2000, ele foi eleito em 99, ele tomou posse em 2000, portanto, desde o início de 2000, que ele é presidente e que está à frente dos destinos da Rússia. A verdade é que a Rússia ganhou um pouco de orgulho nacional, porque a Rússia, com o fim da União Soviética em 1991 e com a subida ao poder de Boris Yeltsin, um indivíduo bêbado e que destruiu a riqueza da Rússia, vendeu-a, distribuiu-a pelos seus amigos, pela família, criou uma classe cleptocrática, uma oligarquia cleptocrática que se assenhoreou da riqueza da Rússia. A Rússia caiu fundo com Yeltsin e Putin ergueu o orgulho russo. A Rússia está neste momento como um agente importante no contexto mundial, sobretudo devido ao seu poder militar, não tanto devido ao poder económico, mas sobretudo devido ao poder militar. E nessa medida Putin é um dirigente escutado a nível internacional. Depois, na sociedade russa, todos lhe têm medo, porque qualquer crítica é objeto de perseguição. Não existe verdadeira liberdade na Rússia. Agora, ele, num autêntico golpe de teatro, ainda não se sabe bem os contornos e os objetivos desse golpe de teatro, ele fez publicar legislação que lhe retiravam poderes ao presidente, isto é, retiravam poderes ao próprio, dando aparentemente poderes ao Parlamento russo. Isto é, transformando o Parlamento russo numa sede importante do poder, coisa que não era atualmente. Não é atualmente. E sendo o Parlamento russo a nomear o Primeiro-Ministro e não o Presidente, como é atualmente.
com esta mudança, dando mais poder ao Parlamento, Medvedev, o primeiro-ministro, demitiu-se o governo e Putin não perdeu tempo a nomear o novo primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, que é um indivíduo que dirigia os serviços de finanças russos. Um indivíduo experiente no que toca à utilização do fisco como instrumento económico e até instrumento de pressão sobre os cidadãos. Portanto, em vez dos assassinatos, provavelmente Putin vai levar a cabo uma perseguição sobre os cidadãos para conseguir impor a sua vontade na Rússia. Não sabemos bem qual será o papel de Medvedev. Medvedev e Putin têm trocado de posições. Quando Medvedev era primeiro-ministro, Putin era presidente, depois trocaram posições, Medvedev foi presidente e Putin primeiro-ministro, tudo em jogadas concertadas, no fundo. Essa alternância de poder do mais do mesmo, né? Era o mais do mesmo, como aqui em Portugal diz-se, mudam-se as moscas, mas o resto é tudo mesmo. E ali foi a mesma situação. Putin continua a comandar os cordelinhos do poder e Medvedev parece ter sido relegado para uma posição secundária. Não parece que ele continua a ter o poder que teve, que era um poder subordinado a Putin, mas era o segundo homem da hierarquia a seguir a Putin. Parece que ele terá perdido esse poder no contexto da política russa. Vamos a ver, estamos agora ainda a perceber os contornos dessas mudanças na Rússia. O que percebemos é que ainda recentemente Putin foi à Síria e mostrou-se como um autêntico capataz da região. Ele foi lá e exibiu todo o seu poder, fez ameaças entre dentes. Ele, no fundo, mostrou que aquela região do Médio Oriente é uma região controlada por ele, eventualmente com o acordo da Turquia, com quem a Rússia mantém boas relações. E, portanto, contém com ele para decidir a política futura do Médio Oriente, nomeadamente, isso também é importante, do conflito entre os Estados Unidos e o Irão. E, certamente, a presença de Putin na Síria foi também para mostrar a Donald Trump que a Rússia está presente naquela região, que não aceita um domínio absoluto dos Estados Unidos naquela região, não aceita dar de barato o fim do atual regime iraniano e não aceita, já de bom grado, a continuação do poder militar americano no Iraque. O Iraque pediu o afastamento das tropas americanas, quer o Parlamento, quer o primeiro-ministro iraquiano pediram esse afastamento, e a presença de Putin na Síria foi claramente o indicador de que Putin apoia esse afastamento e está apostado nesse afastamento. Portanto, Putin está aqui a ocupar um espaço que os Estados Unidos estão a deixar. Obama, que durante muito tempo ambicionou deixar aquela zona do Médio Oriente, acabou por percorrer a guerra acabou por percorrer a sua presidência. Ele não conseguiu libertar-se da guerra e Trump está agora a fazê-lo. Ou pelo menos fê-lo na Síria, provavelmente vai fazê-lo também no Iraque. E Putin está ali para lhe dizer que eles vão deixar, têm de deixar, e a Rússia vai ocupar aquele espaço como uma zona de influência russa.
Felizmente que a Rússia não tem um poder económico semelhante ao seu poder militar, que assusta muita gente, incluindo os europeus. Doutor Henrique, e quais são os pontos de atenção que o senhor tem a nos dizer a respeito do acordo comercial parcial entre os Estados Unidos e a China? Esse acordo é um acordo parcial. É um acordo, de certo modo, importante para Trump e para os Estados Unidos, e Trump julgou muito do seu futuro nesse acordo, porque Trump quis mostrar-se como um presidente forte, não um presidente fraco que deixava a China tomar conta dos negócios mundiais e ser uma grande exportadora para os Estados Unidos, ser a fábrica do mundo, e os Estados Unidos diminuíam o seu poder económico, particularmente o seu poder de produção de riqueza a nível mundial, e com essa argumentação, dizendo nomeadamente que a China fazia dumping, isto é, vendia produtos para os Estados Unidos abaixo do custo de produção. A China não respeitava marcas e patentes, e a China manipulava a moeda para ter vantagens competitivas. Isto é, baixava o renminbi, a cotação do renminbi em relação ao dólar, para poder exportar mais para os Estados Unidos. Aquilo que Trump conseguiu foi realmente um compromisso da China no sentido de não manipular a moeda, de respeitar as marcas e patentes, e de não fazer dumping comercial com os Estados Unidos. Mas foi apenas um acordo parcial. A China comprometeu-se a importar 200 mil milhões de dólares em produtos americanos, incluindo produtos agrícolas, o que é muito bom para os agricultores americanos, porque tem, nomeadamente, a concorrência do agronegócio brasileiro. E para os americanos, o mercado chinês é um grande mercado apetecível. Agora, resta saber os efeitos que isso terá na economia americana. Penso que os efeitos não serão grandes, sobretudo não serão a curto prazo. Por um lado, o acordo é apenas parcial. Por outro lado, mantém-se taxas de 25% sobre muitos milhares, nós aqui em Portugal dizemos bilhões de valores em dólares de produtos chineses que estão a ser taxados pelos americanos. E, portanto, a guerra comercial mantém-se. Para Trump, com vista à eleição para a presidência, foi, no fundo, uma boa jogada. Resta saber se essa boa jogada vai produzir efeitos de modo a ele manter-se na presidência. Curiosamente, eu que acho que é absolutamente lamentável uma pessoa como Trump estar na presidência dos Estados Unidos, um indivíduo desqualificado, ignorante, mentiroso, cínico, mas este tipo de jogadas é um indivíduo que joga nos efeitos, digamos, efeitos especiais, efeitos publicitários. E aquilo que ele está a fazer com a China é um efeito publicitário. Como a morte do general iraniano Soleimani é um efeito publicitário, porque na realidade ele sabia que o general Soleimani é apenas um dos generais. Ele não os pode matar todos. E aquele general que substituiu Soleimani é um general ainda mais duro do que Soleimani. Soleimani era um indivíduo que, até certo ponto, era relativamente dialogante. O general que o substituiu, que é um general também altamente competente, não é assim dialogante. É da linha dura do poder iraniano. Portanto, no fundo, ele sabia muito bem que não foi uma ação razoável e sensata, isto para além
da ilegalidade de não ter pedido autorização do Congresso para abater uma pessoa tão importante. Porque com este assassinato de Soleimani, os iranianos estão à vontade para assassinar qualquer general russo, americano, em quaisquer circunstâncias, onde quer que ele esteja, não é? E os generais americanos começam agora a ficar preocupados, certamente estão preocupados com o seu futuro. Portanto, aquilo foi mais uma jogada para americano ver. Foi um golpe de espetáculo para que o povo americano visse que ele é um indivíduo duro, que combate o terrorismo. Os generais são todos terroristas, porque o indivíduo que mata é o indivíduo que espalha o terror. São todos terroristas. Os generais americanos são terroristas. Eles estão no Irão, estão melhor no Iraque, estão na Síria, a impor-se pelo terror das armas. Portanto, os generais são terroristas. E dizer-se que Soleimani era um terrorista, mas aliás ele mentiu, inclusivamente, dizendo que estava para atacar embaixadas americanas, e depois o chefe da diplomacia a dizer que não tinha informação sobre isso. É algo de caricato que se passa na diplomacia americana ao mais alto nível, em que um responsável desmente, um responsável secundário desmente o responsável principal, que é Trump. Mas estas jogadas servem para Trump se manter no poder nas próximas eleições, sem dúvida nenhuma. Até porque não sabemos até que ponto é que, por manipulação de dados, que é muito importante, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional e organizações de estatística internacional manipularam os dados relativamente ao Chile para que a esquerda chilena perdesse as eleições em favor de Sebastián Pinera, o atual presidente chileno, direitista, e não sei até que ponto é que as organizações de estatísticas americanas não estão também a falsificar os dados estatísticos, nomeadamente diz-se com um crescimento muito grande, de cerca de 3%, uma diminuição ou uma taxa de desemprego notável de apenas cerca de 3,5%, aumento do rendimento dos americanos, resta saber de que americanos, de 3%. Não se sabe até que ponto isso não é manipulação estatística a favor de Trump. Mas a verdade é que tudo isso conjugado vai tornar muito difícil a oposição de qualquer candidato republicano e de qualquer candidato democrata. E está autenticamente a apagar a destituição de Trump, que vai ser agora discutida no Senado americano. Por outro lado, os candidatos à presidência por parte do Partido Democrata não se mostram com força suficiente, nomeadamente Joe Biden não se mostra com força suficiente. Bernie Sanders mostra-se um indivíduo ultrapassado com alguma misoginia. Surpreendeu-me Bernie Sanders, que me parecia um indivíduo aberto, e no último debate no Iowa mostrou alguma misoginia ao criticar a senadora Warren, dizendo que uma mulher não iria nunca à presidência dos Estados Unidos. Ora, Elizabeth Warren é uma mulher inteligente, altamente capaz e que não tem nem de longe nem de perto os aspectos negativos que tinha Hillary Clinton. Penso que Elizabeth Warren é uma excelente candidata à presidência dos Estados Unidos, melhor do que Joe Biden, e seria bom que os democratas apostassem numa candidatura diferente, com caráter, com uma postura, nomeadamente no que toca aos serviços de saúde americanos, que neste momento são os mais caros do mundo e dos piores do mundo, e no que toca à distribuição de riqueza, à taxação dos mais ricos, que tivesse uma postura completamente diferente para que os Estados Unidos
deixassem de ser um país tão desigual, tão injusto como são, com imensa gente a dormir nas ruas, com muita gente até que tem empregos certos a dormir em automóveis porque não consegue pagar habitações. Portanto, seria bom que houvesse uma mudança na política americana no sentido de fortalecer os Estados Unidos, de deixarem o aventureirismo militar americano que existiu durante anos, durante séculos até podemos dizer, e que se concentrassem no seu país para produzir riqueza e justiça social na América, coisa que neste momento não está a suceder. Então, Dr. Henrique, muito obrigado pelos seus apontamentos das notícias da semana. Encerramos aqui mais um Política Impura. Muito obrigado por me terem escutado e muito obrigado pelas suas questões, doutora Thalita. Obrigada. Então, convidamos a todos e a todas a seguirem o nosso Facebook, nossa página, e também a radiotransforma.pt, rtf.pt. Até o próximo Política Impura. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.